porque há muita gente usando mal, né, o recurso que entra na casa do tesouro. Então, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar ao coração dela e ela vai voltar a ter a alegria de entregar na casa do Senhor e sabendo que do momento que ela entregar, isso não é mais tarefa dela, né? E isso é preocupação que cada um vai dar e vai ter que prestar conta ao Senhor, né? Quando Jesus fala, né, Lila, está perguntando aí sobre no Novo Testamento, né? Vamos dar uma lida lá em Mateus 23. O que está dizendo para nós? Mateus 23. Mateus 23, 23. A internet tem que ser no papel. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimos da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos que coais os mosquitos e engolis o camelo. Então, o que Jesus está falando aqui? Ele não está substituindo dízimos e a oferta do Novo Testamento. Tanto é que eu já citei aqui que as mulheres, elas davam daquilo que era delas para sustentar o ministério de Jesus. Se você olhar lá também, depois Jesus já tinha morrido, ressuscitado, enviado o Espírito Santo, deixado a missão para a igreja, e Paulo, em 2 Tessalonicenses 3, no versículo 8, diz assim, olha, não pedimos a ninguém que nos desse o pão que comemos, mas com esforço e fadigas trabalhamos dia e noite para não ser de peso para nenhum de vós. Então, Paulo estava mostrando aqui, olha, eu não quero ser peso para vocês, eu quero viver do fruto do meu trabalho. Mas ele também, em outro, diz que nós não podemos atar a boca do boi que debulha. O boi que está lá só para fazer aquele trabalho. Então, se o pastor, o missionário, ele vive do ministério, quem é que sustenta o ministério pastoral? São as ovelhas. O dinheiro não é só para templo físico, mas é para o maior templo, que são os templos humanos, né? O dízimo, ele não pode ser um problema, mas ele deve ser uma alegria no nosso coração. Quando o apóstolo Paulo fala, né, sobre dar, e o próprio Jesus traz isso, nós precisamos dar com alegria. E é esse que é o diferencial, é isso que faz a situação mudar em relação ao dízimo, né? Faz com que o nosso coração se volte não para Baal, não para Mamon, perdão, dizendo. Mamon, o Deus da riqueza, mas para o Senhor dar a provisão, Jeová Jirê. Um Deus que você entrega e ele te dá 9 multiplicado, né? Então, quando ele diz assim, ó, ai de vocês, escribas, fariseus, hipócritas, vocês estão dando dízimo do cominho, da hortelã, mas vocês estão esquecendo das coisas mais importantes, que é a misericórdia, que é a compaixão. E quantas vezes nós já levamos o nosso dízimo, nossa oferta no altar do Senhor e já temos tanta resistência? Será que isso é para nós não ficarmos atentos? Né? Então, se você olhar também o livro de Atos, vamos lá para o livro de Atos, que é um livro, né, mais contemporâneo, mais relacionado a nós. No livro de Atos, lá no início, no capítulo 4, olha só que interessante. Se tiver mais pergunta, Lila, você coloca aqui, que às vezes eu consigo ler, tá? No capítulo 4, no versículo 34, a partir do 32.
Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum, preste atenção nessa palavra, pois nenhum necessitado havia entre eles. Portanto, os que possuíam terra ou casas vendiam, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. E aí, por conta dessa disposição do coração, o que o inimigo faz? Né? Usa um homem chamado Barnabé, e esse homem traz, né, uma oferta muito grande a respeito da venda de um campo, que ele vendeu aquele campo, pegou todo aquele dinheiro e deu para os apóstolos distribuir para as necessidades da igreja. E aí, aquilo que o outro faz não deve ser medida de fé para mim, porque talvez a oferta que Deus mandou o outro dar não tem nada a ver comigo. Então, Ananias e Safira, vendo o que Barnabé fez, inveja a atitude daquele irmão e faz o pior ato da sua vida. Eles mentem, quando, na verdade, o Espírito Santo não havia pedido nada, eles haviam desejado ofertar, e mentem acerca do valor dado. Então, a gente vê como que dinheiro é tão espiritual e é tão importante, está tão vinculado à nossa fé, à nossa dependência, que Deus possa prover. Débora, eu acho muito relativo. Eu congrego numa igreja que o meu dízimo e a minha oferta vai sem envelope. Então, eu acho que isso aí é um ato que depende da igreja que gosta, né? De botar no envelope, outras não. Cíntia citou um texto aí de 1 Coríntios 1:6, foi isso, Cíntia? Pastora. 1:9, pastora. 1 Coríntios 1:9. Sim, 1:9. A partir do verso 9, a senhora falou, né? Uhum. E o versículo 14 é o que fala sobre a ordenança daqueles que eles vivem do evangelho, né? Uhum. Você está com a Bíblia aberta aí? Pode ler para nós, Cíntia? Tô com a Bíblia aberta. Eu vou ler o 13 só para a gente entender, né? Diz assim, não sabeis vós, é o apóstolo Paulo que está escrevendo aqui, né? Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados ao próprio templo se alimentam do templo, e quem serve ao altar tira dali o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Por que eu citei esse aqui? Porque uma das perguntas, pastora, que foi mais falada lá no grupo daquele dia, né? Que virou a polêmica, é que depois da ressurreição de Cristo, porque a gente citou, a Lila lembra aí, né? Alguém questionou assim, vocês estão citando só versículos antes da morte e ressurreição de Jesus. Após a ressurreição de Jesus, isso foi abolido, não tem mais dízimo. E aí a gente mandou para as pessoas ali, né, que estavam questionando esse texto, porque isso aqui é após, sim, a ressurreição de Jesus, e o apóstolo Paulo está orientando essa igreja aqui a respeito disso.